Bom, esse é o módulo 2 da oficina. O módulo 2 trabalha o raciocínio dedutivo também, só que agora em 3 dimensões. O nível desse jogo é de médio a difícil. Mas é um jogo muito maravilhoso. O nome dele é Cubo Soma, não pela questão da soma da matemática, não, mas soma de uma droga viciante, porque ele realmente é viciante. Ele é um jogo maravilhoso. É como o Tangram, ele foi inspirado no Tangram. Ele tem 7 peças e que você tem que montar um cubo. E o interessante é perceber, quando eu trabalhava início com esse jogo em madeira, que ele tem uma peça contínua, não separadinha assim, a criança não percebe que é um policubo, né? Que aqui tem 4 cubos. E na hora de pedir para montar um cubo, a criança começa a fazer isso. Ela faz isso. Quando ela já começa a fazer essas coisas, eu já começo a perguntar: vem cá, o que você está montando? É um cubo, professora. A senhora não mandou montar um cubo? Isso é um cubo? E aí você vai percebendo que ela não tem a imagem mental de um cubo. Então, para o deficiente visual ainda é pior, né? Porque sem ter tocado, ele não vai criar essa imagem mental. E as crianças não têm a visão do cubo. A gente criou para o deficiente visual, para adaptação, uma base. Aqui você já tem um mediador que te ajuda a visualizar o que é um cubo. Que ele tem mesmo comprimento, largura e altura. Então você consegue perceber essas dimensões dele. E quando o aluno vai na tentativa e erro aqui, por exemplo, ele vai montando e ele deixa, por exemplo, essa peça para cá, ele já começa a perceber que passou. Então ele já tem aqui um mediador para mostrar que ele ultrapassou esse lado aqui. Quando ele põe aqui, ele já viu que não deu certo, porque vai sobrar. Então, é importante, que a gente falou da jogabilidade, é tornar o jogo mais fácil, né? Que tenha um mediador que auxilie. Então, assim, aqui ele começa a perceber o que é um cubo. Então, isso vai ajudando na construção. Então, o objetivo é justamente montar essa figura. Então, eu passei para um aluno que é muito inteligente, ele está fazendo turma IME, e aí ele nunca tinha brincado com isso, e a primeira coisa que ele reparou é a simetria dessas duas peças. E aí ele falou: se elas são simétricas, elas vão se encaixar. E ele montou da primeira vez em uma tentativa só. E não é qualquer um que consegue montar isso numa tentativa só. E qualquer criança com dificuldade de aprendizagem, criança com autismo, criança com DI, criança com altas habilidades, qualquer criança consegue montar. Vai ter mais dificuldade ou vai ter menos dificuldade. Mas é importante essa tentativa. E ele, assim, é viciante porque você conseguiu uma maneira, você está felizão. Só que não. Você tem 230 maneiras de fazer, fora as rotações. No Wikipedia fala 240 maneiras. Então, pode até existir outras. E é interessante, a gente pode até pôr um desafio aqui no Min, que você monte uma maneira e publique aqui pra gente a maneira diferente que você criou. Porque vocês vão conseguir muitas maneiras diferentes de montar isso. Então, o objetivo é tentativa e erro mesmo. Então, você pode pegar a peça e ir tentando encaixar. A gente tem o manual, e no manual eu já dou uma dica, né? Que é exatamente essa dica que eu tô dando aqui, de você montar as peças. E aí você vai tentar o encaixe delas. E aí, repara que isso vai diminuindo a quantidade de problema que você tem. Tá? E é tentativa e erro mesmo. Agora, tenta não deixar buraco. Mas eu já vi aluno montando de cima para baixo e conseguiu montar. Só que é muito mais difícil. Mas isso aí vai depender de cada um. Olha só. Montei aqui. Tem espaço para essa peça? Não. O que eu faço? Desmonto tudo? Eu não estou com 2 peças aqui para finalizar. Se eu desmontar tudo, eu volto a ter 7 problemas.
Se eu tentar remodelar só essas e deixar isso aqui quieto, sem mexer nele, pode ser que eu tente essa para o outro lado. E repara a peça, o espaço que sobrou aqui para mim. A peça, o espaço que sobrou. E você vai encaixando. Não é tão fácil assim. Ele é um nível médio e difícil. Mas você tem várias maneiras de montar. E aqui você consegue trabalhar área, perímetro, volume, projeção. Você vê a peça, como é a visão por aqui, como é a visão por aqui. Então, assim, de conteúdo de matemática, um monte. Mas o nosso objetivo, como é uma oficina prática e é um museu itinerante, então a criança tem um tempo para estar ali, é justamente atingir o autoconceito. É ela conseguir montar isso aqui e sair feliz com a capacidade dela em conseguir resolver um desafio. E a partir daí se inspirar a resolver outros desafios, tá? Então, vamos para a próxima.